Bom, dissemos na aula passada que havia alguns problemas que, dada a frequência com que eles surgem, valia a pena decorar a resposta. Um deles era o problema das permutações. Em quantas ordens a gente pode colocar N objetos. E o outro problema que nós vamos abordar hoje é o problema das combinações simples. É o problema da seleção, da formação de um subconjunto dentro de um conjunto. Eu vou começar com um exemplozinho numérico simples. O problema que vai nos servir de guia, de exemplo, é esse que está aí no quadro. De quantos modos eu posso selecionar 3 objetos distintos dentre 8 objetos distintos dados? Ou seja, eu tenho aqui 8 objetos. E eu quero selecionar 3. Ou, se quiserem usar uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, eu tenho um conjunto de 8 objetos e eu quero saber de quantos modos eu posso formar um subconjunto contendo exatamente 3 objetos. Um processo de resolver essa questão é o seguinte: eu pego os meus 8 objetos e faço uma fila com eles. Feita a fila, eu seleciono os 3 primeiros e jogo fora os 5 últimos. Esse é o processo de selecionar 3 entre os 8. Pego os 8, faço uma fila com eles. Feita a fila, eu seleciono os 3 primeiros e dispenso os 5 últimos. Pode não ser o processo mais rápido de escolher 3, mas é um processo de escolher 3 objetos. Pensando assim, os mais ingênuos, ingênuo é naturalmente bondade da minha parte, eu sou muito bondoso. Os mais ingênuos podem, num primeiro instante, pensar o seguinte: o número de maneiras de selecionar 3 objetos em 8 é igual ao número de maneiras de formar uma fila com os 8 objetos. Porque cada vez que eu formo uma fila, automaticamente está feita uma seleção dos 3 objetos, os 3 primeiros.
De modo que os mais ingênuos podem estar pensando que o número de maneiras de escolher 3 em 8 é igual ao número de maneiras de formar uma fila com os 8 objetos. De quantos modos eu posso formar uma fila com os 8 objetos? Aprendemos isso ontem, não? Não é nem para pensar mais. É para saber de cor. 8 fatorial. Entretanto, parando um pouquinho para pensar, a gente vê que não é isso. Ou que não é bem isso. Porque, embora cada vez que eu forme uma fila eu faça uma seleção de 3 objetos, a mesma seleção corresponde a várias filas. Por exemplo, pensa nessa outra fila aqui. É uma outra fila, completamente diferente da primeira. No entanto, corresponde à mesma seleção. Tanto no caso da primeira fila quanto no da segunda, os objetos selecionados são os objetos A, B e C, ou seja, o subconjunto formado é o mesmo, subconjunto ABC. De modo que não é verdade que o número de filas seja igual ao número de seleções. A mesma seleção corresponde a várias filas. Ou seja, contando as seleções por filas, nós contamos a mesma seleção várias vezes. Isso é um problema, mas não é um problema de difícil solução. Se eu resolver contar quantas pessoas estão aqui nesse auditório, eu posso, se quiser contá-las assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu posso contar cada pessoa 3 vezes. Se ao final eu encontrar a resposta 120, claro que essa resposta está errada, mas é facilmente corrigível isso. Se eu acho para a resposta 120, tendo contado cada pessoa 3 vezes, quantas pessoas há no auditório na realidade? 40, né? 120 dividido por 3. Basta corrigir essa resposta dividindo pelo número de vezes que eu contei cada seleção. Quantas vezes eu contei cada seleção? Essa seleção ABC, por exemplo, quantas vezes foi contada? Essa seleção ABC foi contada todas as vezes que foi formada uma fila em que esses 3 primeiros lugares foram ocupados pelas letras ABC em qualquer ordem. E esses 5 últimos lugares foram ocupados por D, F, G, H em qualquer ordem. Quantas são as filas que têm ABC nos 3 primeiros lugares em qualquer ordem e D, F, G, H nos 5 últimos lugares em qualquer ordem? O número de maneiras de botar o ABC nesses 3 primeiros lugares é 3 fatorial. E o número de maneiras de colocar D, F, G, H nos 5 últimos lugares é 5 fatorial. Então, corrigimos a resposta, encontrando agora, finalmente, a resposta correta. 8 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial. Esse tipo de correção que nós fizemos aparece com razoável frequência em problemas de contagem. Em vários problemas, é esperto fazer de conta que coisas iguais são diferentes e contá-las como se diferentes fossem. Aí a gente acaba errando, porque contamos o mesmo objeto mais de uma vez. Mas aí corrigimos a resposta dividindo pelo número de vezes que contamos cada objeto. Esse tipo de correção é razoavelmente frequente.
aí também que reside o perigo. Eu tenho uma colega que diz muito sabiamente que combinatória deve ser fácil, porque esses problemas combinatórios são problemas de contagem. E só há duas maneiras possíveis de errar um problema de contagem. Primeira, é você se esquecer de contar alguns objetos. E segundo, é você se atrapalhar e contar o mesmo objeto mais de uma vez, certo? De modo que só há dois modos de errar um problema de contagem. Eu acrescentaria até que combinatório, então, não deve ser fácil, devia ser até muito fácil, porque é extremamente raro se cometer o primeiro tipo de erro, de esquecer de contar alguma coisa. O que acontece, infelizmente, é que o segundo tipo de erro ocorre com frequência. É a gente se distrair, não perceber que certas coisas são iguais, pensar que são diferentes e acabar contando a mesma coisa mais de uma vez. Esse é um erro, é o erro, né? É o erro que se comete nos problemas combinatórios. É a gente estar distraído, pensar que coisas iguais são diferentes e contá-las como se diferentes fossem. Bom, nós vamos generalizar esse problema aqui, né? De quantos modos eu posso selecionar P objetos distintos dentre N objetos distintos dados? Faço uma fila com os N objetos. O número de filas com N objetos é N fatorial. Feita a fila com os N objetos, eu seleciono os P primeiros e dispenso os demais, que são em número de N menos P. E repetindo o raciocínio feito com 8 e 3, a gente acaba encontrando que a resposta é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Isso aqui é representado por esse símbolo. E cada uma dessas seleções é chamada uma combinação simples dos N objetos de classe P. Esse é o segundo problema, cuja resposta será decorada. Esse problema aparece com enorme frequência. Então, não pensamos mais a respeito. O número de modos de dentre N selecionar P é a combinação de N P a P, que é dado por essa fórmula aí. Um exemplozinho simples. Eu tenho 10 frutas diferentes. Quero fazer uma salada de frutas contendo exatamente 4 dessas 10 frutas.
Quantas saladas diferentes eu poderia formar, ou posso formar? Formar uma salada é escolher as frutas que vão entrar na salada. É escolher 4 em 10. Número de maneiras de escolher 4 dentre 10, sabemos de cor, né? Combinação de 10 4 a 4, que é dado pela fórmula 10 fatorial sobre 4 fatorial, 10 menos 4 fatorial. 10 fatorial é 10, 9, 8, 7. O que sobra é 6 fatorial, que vai simplificar com esse 6 fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 8 vezes 9, 72. 72 sobre 24, 3. 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. A 210 saladas. Outro exemplozinho simples. Há um grupo de 5 homens e 4 mulheres. E deseja-se formar um subgrupo contendo 4 pessoas. Eu quero formar uma comissão de 4 pessoas, de tal forma que nessa comissão haja exatamente 2 homens. Quero saber quantas são as comissões. Ora, se a comissão é de 4 pessoas, e nela há exatamente 2 homens, a comissão é formada por 2 homens e 2 mulheres. O que nós temos que fazer é escolher 2 homens e escolher 2 mulheres. Então são 2 decisões que eu devo tomar. Escolher 2 homens e em seguida escolher 2 mulheres. De quantos modos eu posso escolher 2 homens? Escolher 2 em 5, combinação de 5, 2 a 2. Em seguida, escolher 2 mulheres. Escolher 2 em 4, combinação de 4, 2 a 2. Isso aqui, fazendo as contas, dá 60. Fácil, não? Sim ou não? Na realidade, os atolados conseguem transformar esse problema daí num problema complicado e conseguem errar esse problema. O atolado começa assim. Se a minha comissão tem que ter 2 homens e 2 mulheres,
eu tenho que escolher um primeiro homem para a comissão, um segundo homem, uma primeira mulher, uma segunda mulher. De quantos modos eu posso escolher o primeiro homem da comissão? 5. De quantos modos eu posso escolher o segundo homem da comissão? Primeira mulher. Segunda mulher. E um atolado erra o problema. Conforme eu havia avisado em absoluta primeira mão, o tipo de erro cometido é aquele erro de contar a mais, né? É muito raro o cara errar um problema de combinatória achando uma resposta menor que a resposta real. As pessoas que erram quase sempre acham uma resposta maior que a resposta real. Porque não percebem que certas coisas são iguais e contam-nas como se diferentes fossem. Onde é que está o erro aí? Qual é a fonte do erro? Eu fiz uma distinção inexistente entre os homens da comissão. Eu criei uma figura inexistente de primeiro homem da comissão e segundo homem da comissão. Não há isso na comissão. Na comissão há 2 homens, João e Pedro, por exemplo. Se eu crio essa figura de primeiro homem da comissão, segundo homem da comissão, uma comissão em que os homens sejam João e Pedro é contada 2 vezes. Uma vez quando João é o primeiro homem, Pedro é o segundo homem. Outra vez quando Pedro é o primeiro homem e João é o segundo homem. Toda vez que eu faço uma distinção artificial, inexistente entre coisas iguais, isso resulta numa contagem repetida. A distinção que eu fiz aí, distinção inexistente, distinção artificial que eu inventei, foi essa figura do primeiro homem e segundo homem da comissão. Toda vez que você faz uma coisa desse tipo, você cria uma distinção inexistente entre coisas iguais, você conta a mesma coisa mais de uma vez. Esse é o erro que se comete nos problemas combinatórios, nos problemas de contagem. Aliás, esse erro aí não se dá somente com os homens também, né? Também foram criadas as figuras inexistentes de primeira mulher da comissão e segunda mulher da comissão, o que faz novamente contagem em dobro. Se você percebe isso, você pode corrigir e acha a resposta correta. Mas é sempre bom, quando a gente está resolvendo um problema, parar para pensar no que a gente está fazendo, quer dizer. Vou escolher tal coisa. Será que tal coisa realmente existe ou é uma invenção minha? Vou escolher o primeiro homem da comissão. Será que existe primeiro homem da comissão? Ou isso é uma coisa que você está inventando para te facilitar a contagem? Se você está inventando, isso vai resultar numa contagem repetida. Certo? Eu vou refazer esse problema com uma pequena modificação. A minha comissão agora, em vez de ter exatamente 2 homens, ela vai ter pelo menos 2 homens. Vocês dispõem de 3 minutos dos pequenos para resolver essa nova versão. Comissões de 4 pessoas com pelo menos 2 homens.
devem ter feito o seguinte: como a comissão tem que ter pelo menos 2 homens, há comissões com 2 homens e 2 mulheres, há comissões com 3 homens e 1 mulher, e há comissões com 4 homens e 0 mulher. Comissões do primeiro tipo: devo escolher 2 homens dos 5 e 2 mulheres das 4. Então, combinação de 5, 2 a 2, vezes combinação de 4, 2 a 2. Segundo tipo de comissão: 3 homens e 1 mulher. Devo escolher 3 dos 5 homens, devo escolher 1 das 4 mulheres. Evidentemente, o número de modos de escolher 1 das 4 mulheres é 4. Ou, para quem é fanático por combinação, combinação de 4, 1 a 1. Finalmente, comissões com 4 homens. Devo escolher 4 dos 5 homens. Combinação de 5, 4 a 4. Pode. Quem é fanático por combinação, pode botar a combinação de 4, 0 a 0, que é 1. Isso aqui dá 105, né? Certo? Grande, né? 3 parcelas. Eu poderia fazer uma coisa mais esperta aí. Olha só. Olha só que coisa esperta. Como a comissão tem que ter pelo menos 2 homens, eu começo escolhendo 2 homens. De quantos modos eu posso escolher 2 homens? Combinação de 5, 2 a 2. Então, peguei 2 homens. Ficaram sobrando do lado de fora da comissão 3 homens e 4 mulheres. E agora eu tenho que botar mais 2 pessoas na minha comissão, né? Essas pessoas devem ser o quê? Homens ou mulheres? Tanto faz, vale tudo, né? Então, agora eu tenho que escolher 2 pessoas das 7 que estão do lado de fora. Combinação de 7, 2 a 2. Rápido, né? Conciso, elegante. Isso aqui dá 10. Isso aqui dá 21. E a resposta dá 210. Bem, as 2 maneiras de resolver conduziram a 2 respostas diferentes. 3 coisas podem estar acontecendo. Primeira alternativa: a primeira solução está certa, a segunda está errada. Ou a primeira solução está errada, a segunda está certa. Ou ambas estão erradas. Ambas certas é impossível. O que acham? Quem optar que a solução X está errada tem que me dizer porque que a solução X está certa, tem que me dizer porque que a Y está errada. Aliás, uma coisa interessante para vocês que são professores é o seguinte: a gente aprende mais desses problemas de combinatória quando o aluno da gente erra do que quando ele acerta. Se toda vez que um aluno erra, você para pensar por que ele errou, explica para a turma por que ele errou, onde é que está o erro, isso é ótimo para a aprendizagem. Aprende-se mais no erro do que no acerto.
Qual é a solução certa e onde está o erro? A segunda está errada, a primeira está certa. É. É mesmo. É mesmo. A piada do Wagner foi a seguinte: a que deve estar certa é a primeira, a que deve estar errada é a segunda. Por quê? Porque a segunda é maior do que a primeira, e quando se erra, a gente erra sempre para mais, né? O Wagner está certo, apesar do argumento. A segunda solução está errada, realmente. Onde está o erro? Diga. Naquele caso ali, a pessoa que você citou primeiro, e depois ele volta, porque os pratos estão sempre o mesmo. Então ele pode ser contado a mesma vez, duas vezes contado. Alô, alô. Eu entendi que ali o homem, no caso, quando você selecionou, contou, fez a primeira. Ele retorna para os 5 homens novamente. Não. Então ele pode ser selecionado. Não. Não foi? Não. 7. A questão é que quando separou os 2 primeiros homens, né, cai naquele caso que você até comentou anteriormente, né? Zé e João, ou João e Zé, né? Está contando 2 vezes a ordem. Você ameaçou ter descoberto o problema. Pontapé inicial. Mas no meio do caminho você pegou a estrada errada. Se eu tivesse escolhido antes as 3 pessoas. Que 3 pessoas? Desculpa, são 4. Você não escolheu primeiro os 2 homens? Se tivesse escolhido os 2 homens por último, é como se fosse A e B, B e A. Eu não estou achando muito claro o que você está dizendo, e mais que isso, eu acho que eu não saberia nem executar a solução que você está sugerindo. Eu quero dizer que esses números desse problema foram muito sabiamente escolhidos. Eles fizeram com que a resposta errada desse o dobro da resposta correta. E esse dobro aí é um mero acidente que está impressionando muito os presentes aqui. Todo mundo está achando que foi feito um erro, que está contando alguma coisa em dobro e, portanto, deve dividir por 2 para acertar a resposta. Na realidade, o erro não está aí. Esse ter dado o dobro aí é um maquiavelismo dos números que eu escolhi, sabe? Com outros números, esse raciocínio não vai conduzir ao dobro, vai conduzir a uma resposta errada, esquisita. Vocês estão muito impressionados pelo fato da resposta errada ter dado o dobro da correta.
Na realidade, o erro está no seguinte fato. Foi feita uma distinção inexistente entre os homens da comissão. Os homens da comissão foram divididos em duas categorias. Os homens de primeira categoria, aqueles que entram na comissão para garantir que há 2 homens na comissão. E os homens de segunda categoria, o resto, que entra para completar a comissão. Isso quer dizer que uma comissão com João, Pedro, Carlos e Maria, ela foi contada várias vezes. Realmente, como é contada uma comissão desse tipo? Nosso processo de contagem foi, primeiro, seleciona 2 homens para garantir 2 homens na comissão. Depois seleciona mais 2 pessoas. Então ela é contada uma vez quando, na primeira etapa, selecionam-se João e Pedro. E na segunda etapa, no resto, entra Maria e entra aquele homem que sobrou, que é o Carlos. Essa mesma comissão foi contada uma outra vez quando, na primeira etapa, entram Pedro e João, não. Pedro e João já contei. Pedro e Carlos. E João e Maria entram depois. É a mesma comissão, nesse caso e nesse? É. Foram contados como diferentes? Claro. Quando eu disse que havia 10 maneiras de escolher os 2 primeiros homens, para mim escolher João e Pedro é diferente de escolher Pedro e Carlos. Na primeira etapa, os homens escolhidos foram diferentes. Uma comissão desse tipo é contada quantas vezes? 3 vezes. Uma comissão com 3 homens foi contada 3 vezes. E uma comissão com 2 homens apenas? Uma comissão desse tipo, João, Pedro, Ana e Maria. Uma comissão desse tipo foi contada quantas vezes? Não escutei. Estou escutando mal hoje, nossa. Uma vez só. João e Pedro entram na primeira etapa, Ana e Maria entram depois. E uma comissão como essa, com 4 homens, João, Pedro, Carlos e José. Foi contada quantas vezes? Quantas? 6. 6. Os homens que entram primeiro podem ser João e Pedro, podem ser João e Carlos, João e José. Pedro e Carlos, Pedro e José, Carlos e José. 6 vezes. Essa resposta aqui deu maior do que aquela, porque algumas comissões foram contadas uma vez só, como deveria ser. Algumas foram contadas 3 vezes. E outras foram contadas 6 vezes. Não dá nem para corrigir essa contagem. Se todas tivessem sido contadas o mesmo número de vezes, era só dar uma dividida aí e pronto. Mas o problema é que umas foram contadas uma vez, outras 3 vezes, outras 6 vezes. Quanto ao fato de ter dado o dobro, que impressionou muita gente aí, estava achando que era o dobro porque tinha algum problema de considerar João Pedro diferente de Pedro João, não tem nada a ver, foi um mero acidente. Esses números aí foram muito bem escolhidos para gerar essa confusão.
Certo? De modo que esse 210 está errado. A resposta correta é realmente o 105. Próximo problema, que me parece muito interessante, diz respeito a um jogo muito popular que é o jogo de pôquer. Um baralho de pôquer é um baralho comum apenas com as cartas de 7 em diante. 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei, as. Então, são 8 grupos de cartas. Cada carta dessas aparece em 4 naipes. Ouros, paus, copas e espadas. Outro dia tinha um professor todo atrapalhado com esse problema, porque não sabia o que era naipe. De modo que um baralho de pôquer tem quantas cartas? 32, não? São 8 grupos, cada grupo com 4 cartas. São 32 cartas no baralho. No jogo de pôquer, pelo menos no início do jogo, cada jogador recebe 5 cartas. Recebe uma mão de 5 cartas. A primeira pergunta que eu vou fazer é uma pergunta bastante simples. Problema do ponto de vista de um jogador. Quantas mãos diferentes um jogador pode receber? Uma mão é uma seleção de 5 das cartas do baralho. Combinação de 32, 5 a 5. Estou sem calculadora, mas acho que isso dá cerca de 200 mil, algo desse tipo. Há cerca de 200 mil mãos. As perguntas agora em diante já não serão mais tão simples assim. Eu quero saber em quantas dessas mãos, são cerca de 200 mil, parece, o jogador recebe um par. Quando é que se diz que o jogador recebeu um par? Quando ele tem 2 cartas de um mesmo grupo, 2 cartas de um mesmo grupo, por exemplo, 2 7, e as outras 3 em 3 outros grupos diferentes. As outras 3 têm que estar em grupos diferentes para não haver a formação de um segundo par, e nenhuma delas pode ser 7 para não se formar uma trinca de 7. Então, o jogador tem um par na mão quando ele tem 2 cartas de um mesmo grupo e as outras 3 em 3 outros grupos diferentes.
Não, uma coisa assim, 7, 7, 8, valete as. 1 minuto dos pequenos para pensar. Pronto, minuto dos pequenos, passou. Vou fazer uma pergunta terrível agora. Pergunta que deve matar de vergonha a maioria dos presentes e telespectadores. Né? Morram de vergonha diante da pergunta que eu vou fazer. Quem imaginou o baralho aberto à sua frente? Quem se imaginou com a obrigação de pegar 5 cartas desse baralho, formando nesse subconjunto de 5 cartas um par? Quem adotou a atitude correta diante do problema? Quem teve a postura de quem vai resolver o problema? Levanta o dedinho, por favor. Ninguém. Não disse que ia matar vocês de vergonha? Agora, quem fez alguma conta com algum número aí? Levanta o dedinho, por favor. Só? Não. Quem fez alguma aritmética, por mais vagabunda que fosse? Não. A atitude vem antes. Estou me imaginando com o baralho aberto à minha frente. Tenho a seguinte missão: pegar 5 cartas nesse baralho, de tal maneira que nessas 5 cartas eu forme um par. Imaginando assim, qual seria a primeira coisa que eu faria? Qual seria a primeira decisão que eu tomaria? Escolher o par propriamente dito, certo? Eu pegaria primeiro o par propriamente dito para me livrar dessa obrigação. E depois eu pegaria as demais cartas. Bom, então vamos cuidar do par propriamente dito. Para pegar o par propriamente dito, qual é a primeira decisão que eu tomo? De que vai ser o par? O tipo do par. O par pode ser de 7, pode ser de 8, pode ser de asas. De quantos modos eu posso escolher o tipo do par? 8. Então eu escolhi, o par vai ser de 7. Escolhi, par é de 7. Escolhido que o par é de 7, eu tenho que ir ao baralho e pegar os 7. No baralho há quantos 7? E eu devo pegar quantos? De quantos modos eu posso pegar 2 dos 4? Combinação de 4, 2 a 2. Então peguei os 7 de ouros e o de paus. Está ali cuidado. O par propriamente dito. Agora eu devo pegar as demais cartas. Alguém murmurou aqui combinação de 28. Meio afobado isso. Se você for pegar agora 3 cartas quaisquer,
Você pode pegar cartas iguais, formar um segundo par. É melhor você certificar primeiro que você não vai formar um segundo par. Aliás, uma das normas da boa técnica é não ser fominha, não querer fazer as coisas de uma vez só. Não sei se repararam, mas no par propriamente dito, eu não tive coragem de escolher uma carta. Escolher uma carta é uma coisa muito complicada para mim. Eu não escolho carta. Escolher carta eu divido. Para eu escolher uma carta, eu escolho primeiro o tipo da carta para depois escolher o naipe. Eu não escolhi carta hora nenhuma até o momento. Eu agora, em relação às 3 cartas que faltam, eu vou começar escolhendo o tipo dessas cartas. Quantos tipos disponíveis eu tenho? 7, né? Porque o 7 eu não posso mais usar. Tenho 7 tipos disponíveis. E como não pode haver repetição de tipos, eu vou ter que escolher quantos tipos? 3. De quantos modos eu posso fazer isso? Combinação de 7, 3 a 3. Escolhi 8, valete e 10. Agora eu tenho que ir ao baralho, pegar um 8, um valete e um 10. De quantos modos eu posso pegar o 8? O valete e o 10? Quanto? 4, 4, 4. 4 ao cubo. Escolhi o de paus e o de espadas. Morgado, Diga. ainda bem que o Wagner foi embora, Ainda bem, senão... né? Entendeu o que eu quis dizer? Ainda bem que ele foi embora. Sim, senão ele ia provavelmente... Não, ele não, porque, generalizando, os erros a serem cometidos, inclusive o meu, daria um resultado muito menor do que o que você vai obter. Sério? Sério. Pense bem. Você escolheria primeiro o tipo e esquecia de escolher os naipes. Aí você eliminava um fator. Aí, na segunda fase, também. Olha, Elon, eu não vou dizer que erros desse tipo não ocorram. Ocorreu mas a minha comigo. experiência em 43 anos de magistério é que erros desse tipo são muito raros. Ocorreu comigo. Já ocorreu comigo também coisas, já ocorreram comigo também coisas fantásticas. Nós somos fantásticos. Uma vez fiquei 45 minutos olhando para a equação de segundo grau e me perguntando que técnica eu empregaria para garantir que as raízes da equação eram reais. Porque, apesar da equação estar na minha frente, eu olhava para a equação e pensava que ela era de terceiro grau. Fiquei 45 minutos me decidindo qual seria a técnica que eu ia empregar, até que chegou um aluno, aliás, dos piores alunos que eu tinha naquela turma, e disse: "Poxa, essa era a única equação fácil da prova, hein, mestre?" Fazer o quê? Acontece. Mas a minha experiência é que erro desse tipo é muito raro.
2 pares. 2 pares são 2 pares, não vale uma quadra, não. São 2 pares. Né? Quer dizer, 2 cartas de um grupo, tipo assim, 7-7. 2 de outro grupo, tipo 10-10. E uma quinta carta de nenhum desses 2 grupos, tipo um valete. Eu vou mostrar uma solução, entre aspas, que certamente muitos fizeram. Não estou entrando no mérito se ela está certa ou errada. Vou perguntar se ela está certa ou errada. Mas tenho certeza que alguns fizeram o seguinte. Dividiram e começaram assim. Bom, eu me imagino tendo o baralho aberto à minha frente, tenho que pegar 2 pares. A primeira providência que eu tomo é escolher o tipo do primeiro par. De quantos modos eu posso escolher o tipo do primeiro par? 8. Escolhi, o primeiro par é de valete. Agora eu vou ao baralho e pego 2 valetes. Combinação 4-2-2. Quer dizer, escolho os naipes desses valetes. Paus e espadas. Agora eu escolho o tipo do segundo par. Não pode mais ser valete. 7 modos. Então eu escolhi que o segundo par é de 10. Vou ao baralho e pego 2 10, ou seja, escolho os naipes desses 10. Combinação de 4-2-2. Então eu escolhi ouros e paus. E agora eu escolho o tipo da última carta. Não pode ser nem 10, nem valete, para não formar uma trinca. 6. Então eu escolhi que é um rei. Vou ao baralho e meto a mão e pego o rei. Ou seja, escolho o naipe. 4. Peguei o de espadas. Sim, não, talvez? É isso aí ou não é? Quem acha que sim? Acho que sim. Quem acha que não? Quem acha talvez? Quem não acha nada? Está errado. Está errado. Onde está o erro? Como assim? Esse erro é o erro, né? É a carrocinha de Chicabum assassina que está sempre à frente. Esse erro é o erro. Se fosse o seu aluno, ele dizer que era o Coringa. Se fosse o seu aluno do exemplo anterior, ele dizer que era o Coringa. Esse é o erro. Não é um erro, é o erro.
É o erro que faz contar a mesma coisa mais de uma vez, faz errar a resposta, é o erro. O erro consiste em criar uma distinção artificial entre coisas iguais. Toda vez que você vai resolver um problema, você vai assim, primeira etapa, fazer isso. Certifique-se que esse isso existe mesmo. Como é que eu resolvi esse problema? Primeira etapa. Escolher o tipo do primeiro par. Quem foi que disse a vocês que existe o primeiro par? Existem dois pares. Se você faz essa distinção entre os pares primeiro par, segundo par, esse jogo que está ali no exemplo é contado duas vezes. Uma quando os valetes formam o primeiro par e os 10 formam o segundo par. E é contado outra vez quando os 10 formam o primeiro par e os valetes formam o segundo par. Não existe essa história de primeiro par, segundo par. Essa resposta está errada, mas dá para corrigir. Ela está errada e ela é o dobro da resposta correta. Dá para corrigir. Agora está certo. Não havia necessidade de criar essa figura inexistente de primeiro par, segundo par, para depois corrigir. Bastava você ter começado o problema assim. Eu começo escolhendo os tipos dos dois pares. Podem ser valetes e 10, podem ser rei e ases. Então tem que escolher dois tipos dos 8. Combinação de 8, 2 a 2. Então escolheu os dois pares, são valetes e 10. Não escolhi o primeiro par e o segundo par, escolhi dois pares. Agora eu tenho que escolher os naipes dos valetes e os naipes dos 10. Agora o tipo da quinta carta. Não pode ser nem valete nem 10, 6 modos. E agora o naipe dela, 4 modos. Isso é a mesma coisa que isso. Posso fazer um comentário, Morgado? Esse exercício, na verdade, essa sequência de exercícios, mostra por que o Morgado escolheu, em termos das técnicas aí de resolver problemas de contagem, duas ferramentas, só duas ferramentas. Uma é o princípio da multiplicação e a outra é o problema das combinações simples. O fato de a gente ter à disposição resolvido previamente o problema das combinações simples permite que você evite o primeiro raciocínio e possa evitar ter que corrigir a contagem depois. Então, eu acho que o Morgado já falou isso, eu gostaria de reforçar. De fato, é disso que você precisa para resolver problemas de contagem de modo geral. Princípio da multiplicação e combinações simples. Fazendo bom uso dessas duas técnicas, a gente consegue escapar dessas armadilhas. Bom, os problemas para a tarde são da página 99 seguinte, do livro 2. Do livro 2. Os problemas de números 21, 24, 25 e 33. Deixa eu aproveitar para anunciar os problemas de geometria analítica. Esses são do volume 3, capítulo 1, problemas 10, 13 e 18. Para o pessoal dos demais estados, eu tinha marcado antes alguns problemas do capítulo 2, mas esses vão ficar para janeiro. Então, 10, 3 e 18 do capítulo 1 do volume 3. 10, 13 e 18.